Aqui nos estúdios Denise Campos de Toledo para explicar todo esse emaranhado de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o caso Master. Denise, a cada semana, a cada operação da Polícia Federal, mais informações e cada vez mais se chega à conclusão que é um esquema muito maior do que lá no começo, né, Denise? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela e a Dora, que também já estão aqui. É um caso de uma fraude imensa, de um crime que vai além da área financeira, como nós conferimos agora, todas as implicações dele, ameaças, novos crimes que foram surgindo, conversas de WhatsApp. Agora, isso acabou envolvendo também servidores do Banco Central. Mas antes de falar sobre isso, vamos ao histórico do que aconteceu da crise do caso Master. O primeiro passo foi aquele crescimento muito forte do grupo Master. Ele oferecia CDBs com rentabilidade acima da média, 140%. Hoje se sabe que essa não era a única irregularidade, porque havia também operações fraudulentas envolvendo crédito consignado, havia fraudes através de fundos de investimento. Isso acabou envolvendo outras instituições, como a Reag Investimentos, que também participou de outra operação, foi alvo da Operação Carbono, não apenas da Compliance. Então, teve esse primeiro passo, que é um forte crescimento através de operações fraudulentas que permitiram essa expansão toda do MAS. Segundo passo, ele começou a ser monitorado pelo Banco Central. O Banco Central começou a ter indícios de problemas na instituição em 2024. Na época havia problemas de liquidez, mas em março de 2024 já foram detectadas fraudes financeiras que começavam a ser realizadas pelo MAS, mas ainda não se tinha toda a dimensão. E a CVM também detectou um pouco antes outras irregularidades, mas não tinha pessoal suficiente para prosseguir com as investigações. Nós tivemos um terceiro passo, que foi a tentativa de compra pelo BRB. Isso foi um caso muito polêmico no mercado financeiro. O Banco de Brasília, que anunciou que havia formalizado um contrato para a compra do Master, operação que foi depois proibida pelo Banco Central, porque viu irregularidades nas garantias que foram apresentadas pelo Master ao BRB. Havia incompatibilidade dos valores. O BRB tem um rombo imenso até agora por conta de recebimento de garantias do Master. Isso está sendo coberto, inclusive, com imóveis de Brasília. O governo conseguiu autorização nesta semana. E o quinto passo foi quando houve uma nova operação, uma nova fase da Operação Compliance. Vorcaro foi preso no dia em que ele anunciou a intenção do Grupo Fictor de adquirir a instituição, o Banco Master. O Fictor, que agora está em recuperação judicial. Todo o grupo, ele atua também em outras áreas, não só na financeira, até a empresa na área de alimentos do Fictor entrou também em recuperação. Vamos então a outra tela que mostra a continuidade de todo esse processo do escândalo Master. Nós tivemos a prisão do executivo em 17 de novembro, foi uma nova etapa da Operação Compliance, não é? E na sequência a liquidação extrajudicial no dia 18 de novembro, e isso criou o maior rombo do Fundo Garantidor de Crédito da história do país. Um rombo que ainda está sendo avaliado, entrou depois a liquidação do Will Bank, da Reag Investimentos, tem problemas do Will, que os depositantes de recursos não tinham a garantia do Fundo Garantidor, porque era uma fintech também ligada ao grupo. Então, esse é o histórico financeiro. Agora, a novidade que nós tivemos hoje na área financeira foi o envolvimento de 2 servidores, diretores do Banco Central. Vamos aos nomes deles, então, nesta próxima tela. Nós temos aí a participação do Paulo Sérgio Neves de Souza. Ele é ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Ele foi diretor de 2019 a 2023. Ele saiu ao término do mandato, mas como ele era funcionário concursado, ele permaneceu no Banco Central. Ele atuava também no Departamento de Supervisão Bancária. O Bellini Santana era do Departamento de Supervisão Bancária, chefe. E os dois, logo no início, vale lembrar que o Banco Central, no final do ano passado, abriu uma sindicância interna, depois de ser acusado, inclusive pelo TCU, de ter sido rápido demais na liquidação do Banco Master, talvez precipitado. O Banco Central, diante das evidências que havia de problemas com o Master desde 2024, abriu essa sindicância interna, logo em seguida afastou os dois, sem
divulgar na época os motivos. Era um inquérito sigiloso, uma investigação sigilosa do Banco Central, e os dois pediram aí para não ter mais o comissionamento em 28 de janeiro. E aí, Ailton de Aquino Santos foi quem substituiu o Paulo Sérgio na diretoria de fiscalização desde julho de 2023. E foi ele que levou adiante todo o processo de investigação até a liquidação do Banco Master. Ele sofreu muita pressão. Vale lembrar quando o Dias Toffoli cria uma cariação entre ele, Vorcaro, e o então presidente do Banco de Brasília. Na época, o Banco Central ficou com muito receio de a inclusão dele numa cariação pudesse levar a diretoria do Banco Central a ser investigada, também com suspeita no caso, e, na verdade, a suspeita recaía sobre esses dois, que, na verdade, eram quase funcionários de Vorcaro, atuando no Banco Central. Eles davam toda a orientação necessária para ele escapar da fiscalização, quando havia questionamento regulatório, todas as irregularidades. Então, eles trabalharam para esconder as operações. Vorcaro chegou a pagar despesas aí para um guia turístico de uma viagem de Bellini à Disney. Então, a gente vê o nível de infiltração no sistema financeiro, pegando inclusive representantes aí do Banco Central e justamente da área de fiscalização, de quem deveria cair em cima do Master para barrar todo o avanço da criminalidade dele. Só aguardando os desdobramentos, né, Denise? Exatamente. Até já.